No vídeo de hoje eu vou falar para vocês a minha opinião de quem são os 5 favoritos a ganhar o Campeonato Brasileiro de 2025, visto que a temporada tá só começando, a gente só teve os estaduais, então vou estar falando aqui para vocês dos 5 melhores times brasileiros do ano. Por isso, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui. Se eu falar o seu time, eu quero que você diga se concorda ou não comigo nos comentários, então bora lá. Em quinto lugar, eu acho que um time que surpreendeu, até porque o final do ano deles foi muito caótico, foi muito turbulento, perderam um dos seus melhores jogadores, mas que vem fazendo um bom desempenho no estadual, mostrando uma boa performance também na Copa do Brasil, é o Atlético Mineiro. Com a chegada do Cuca, que parece que nasceu para treinar o Atlético Mineiro, o Galo melhorou a qualidade dos jogos. Aquele time que terminou sem confiança nenhuma, perdendo 2 finais e lutando para não cair no Brasileirão de 2024, parece ter outro espírito. A saída do Milito, que parecia sentir demais as derrotas, que, queira ou não, inventava demais taticamente, retirou a confiança daquele time, e a chegada do Cuca fez com que essa confiança aumentasse. O Atlético, que aí desde 2021 é um dos sempre tá ali no topo e sempre tá na briga e sempre tem um dos melhores elencos do Brasil, não foi diferente esse ano. Então, para mim, o Atlético aí é um dos 5 favoritos. Assim, em trabalho, eu acho que ele tá em quinto lugar, porque os que eu vou falar aqui estão à frente dele em tempo de trabalho. E aí eu já vou aqui para o grande destaque do Atlético nesse ano, que continua sendo o Hulk, mas as peças que chegaram, como o Rony, como o Coelho, estão jogando muito bem. Eu sempre soube que ele era um bom jogador, mas eu tinha minhas dúvidas se ele conseguiria jogar em um time grande, de grande pressão. Foi o lateral direito Natanael. Cara, o Natanael é muito bom. Hoje, assim, para mim, junto com o Wesley, é um dos melhores laterais direitos do Brasil, e assim, é muito jovem, e assim, tem capacidade de melhorar e aumentar ainda mais a sua performance. Me surpreendeu bastante. O Cuca, que a gente pode falar da moral, da ética dele tá trabalhando ou não, pela acusação que ele recebeu, né, pelo histórico dele, mas assim, como técnico, é um dos melhores brasileiros, e assim, isso aí não dá pra gente discutir ou colocar em prova. Por isso o Atlético está em quinto lugar. Em quarto lugar, eu vejo o Internacional. O Internacional vem fazendo um grande Campeonato Gaúcho, vem mostrando muito talento desde o ano passado, com a chegada do Roger Machado, e assim, esse ano eles estão muito perto de quebrar essa sequência de invencibilidade do Grêmio. O Grêmio, que ainda não se acertou tão bem com o Quinteiros. O Internacional abriu 2-0 lá na casa do Grêmio, na primeira partida da final do Gauchão. Então eu acho que eles vão chegar muito bem. Se eles conquistarem esse título, que está assim, bem encaminhado do Campeonato Gaúcho, eles vão chegar muito bem, e eu enxergo eles como a quarta força, porque tem um técnico muito bom, muito promissor, uma fase muito boa desde o ano passado com a chegada do Roger, e assim, tem um dos melhores elencos do país. O que joga contra um pouco o Internacional, eu vejo assim que ainda talvez seja o banco de reservas deles, mas isso aí, eles estão trazendo novos jogadores, mas o principal ali que eu acho que pode atrapalhar o Internacional durante esse ano, que assim, eles querem muito esse título do Campeonato Brasileiro, que eles ainda não conquistaram de pontos corridos, é que a diretoria do Internacional é um lugar um pouco truculento e cheio de dívidas. Vamos ver se eles conseguem brindar o elenco, os jogadores, e se isso acontecer, na minha opinião, o Internacional aí é um dos grandes favoritos, e eu coloco ele acima do Atlético Mineiro, porque o trabalho do Roger no Internacional é muito mais consolidado, muito mais efetivo, e acho que assim, é um elenco pouco mais equilibrado do que o Atlético. Em terceiro lugar, eu vou colocar aqui o Corinthians. Se o Corinthians, que ano passado lutou para não cair, e pode ser que caia na Libertadores agora, porque tem uma desvantagem de 3 gols,
para o Barcelona do Equador, mas isso talvez para o Campeonato Brasileiro seja até um lado positivo, que é uma competição a menos para o Corinthians preocupar. Então, o Corinthians eu acho que vem jogando muito bem desde o ano passado. Tem assim 3 craques, que é o Garro, o Yuri Alberto e o Memphis Depay, que fazem a diferença. O Corinthians, ele nem sempre joga bem, mas quase sempre sai com a vitória. Assim, o retrospecto do Ramon Dias e do Emiliano Dias, seu filho, é muito bom, é excelente. Eu acho que o time do Corinthians, assim, ele tem um bom elenco, tanto peças titulares como peças reservas, como peças de reposição. É um time que não tem muita lesão. O Ramon Dias parece ter equilibrado essa questão que era muito difícil no Corinthians, e aí eu só coloco 2 pontos. Primeiro, na área tática, eu acho que o Corinthians é um time ainda muito frágil defensivamente. A zaga que muita gente colocava muita confiança no André Ramalho devido ao ano passado dele, é um time que é uma zaga que hoje em dia não coloca tanta confiança, nem o André, nem o Choca, nem o Kaká. O Félix Torres é um pouquinho mais, mas eu acho que o Corinthians pode ser, então, esse time a surpreender, e eu coloco ele como terceira força. Mas o que acontece? Como nem tudo são flores, eu acho que o trabalho do Ramon é muito bom. E se ele for eliminado na Libertadores, cara, fazer o quê? Foi uma ocasião, tem que ficar puto, tem que ficar muito difícil mesmo, mas eu acredito que ele tem que manter o trabalho dele, porque se ele manter essa consolidação, ele pode brigar pelo título brasileiro, e hoje eu coloco ele como terceira força, porque ele tem um elenco melhor do que os outros dois, Internacional e Atlético, e um trabalho tão duradouro quanto o do Roger. Mas o Corinthians também esbarra nessa questão externa, tanto pela crise da presidência do Corinthians, que ainda está no processo de impeachment, as dívidas, às vezes alguns salários atrasados, isso não pode entrar dentro do campo, porque no papel o Corinthians hoje é um dos melhores times do país. Em segundo lugar, eu coloco o Palmeiras que está passando por uma repaginação. Ele começou o Campeonato Paulista muito mal, mas agora já é finalista e joga exatamente contra o Corinthians. Fez um jogo excelente contra o São Paulo, mesmo apesar da polêmica de arbitragem. Vitor Roque é uma peça que chega para fechar o elenco do Palmeiras. Hoje o elenco do Palmeiras está perfeito, tem todas as peças necessárias. Então, minha dúvida é ali um pouco na metade do ano, quando o Estevão sair para ir para o Chelsea, depois do Super Mundial, o que esse Palmeiras vai virar. Mas eu acredito que é um bom elenco, um dos melhores do país, está completo, todas as posições, ele tem 2 bons jogadores para jogar, e agora ainda tem o Paulinho que está voltando de lesão, tem o Bruno Rodrigues, ali na volância chegou um competidor pro Aníbal Moreno, o Richard Rios tem recuperado seu bom futebol, o Rafael Veiga, que eu acho que tem que recuperar um pouco mais, e é um pouco mais carente essa posição de 10, mas o Paulinho pode fazer a posição de 10 de maneira diferente que o Rafael Veiga, então pode ser que ele seja uma boa substituição. Então acho que o Palmeiras chega bem como esse segundo lugar, como todo ano. E agora vamos falar do primeiro lugar, fazendo suspense, que não precisa de suspense nenhum. O melhor time do Brasil hoje é o Flamengo. O Flamengo do Felipe Luiz, que praticamente nem tomou gol no Campeonato Carioca, semelhante ao que foi ano passado, mas o nível de futebol apresentado pelo Flamengo desde a chegada do Felipe Luiz é um nível de futebol absurdo, um elenco totalmente completo. A única ponto de interrogação é o Juninho, que veio para ser um reserva ou para brigar com vaga com o Pedro, mas até agora, cara, o Juninho não mostrou absolutamente nada. É um Carlinhos 2.0. O Gabigol era muito superior ao Juninho e ao Carlinhos, e assim, por enquanto, ao que tudo indica, o Juninho não vai dar certo no Flamengo. Mas de restante, todas as posições do Flamengo estão muito bem encaminhadas, e ali naquela parte de centroavante, antes era um improviso, mas hoje é uma realidade, tem um Bruno Henrique, pode ser então que esse Juninho se torne a terceira opção, o que não é nada tão grave. Então, de elenco, o Flamengo está muito bem. De parte técnica e tática, que o Felipe Luiz não poderia estar melhor, um dos melhores técnicos, se não o melhor técnico do início de temporada. Da parte política, essa mudança de presidência, assumir o futebol com o José Boto, que quer ter uma coisa mais profissional, acho que vai ser muito positivo para o Flamengo, mas vamos ver, né? Basta uma eliminação na Copa do Brasil, uma eliminação na Libertadores, uma derrota numa suposta final do Carioca, uma eliminação
para o Flamengo virar uma crise. Mas no papel, o melhor time do país, o melhor time disparado. E aí você vai me perguntar assim, mas cadê o Botafogo, o atual campeão? Eu acho que o Botafogo esse ano tá uma total bagunça. O técnico foi chegar uma semana, 2 semanas atrás, que é o Renato Paiva. Inclusive eu fiz um vídeo aqui, os botafoguenses estão me xingando, que eu fiz uma análise tática e falei que eu acho que o Renato Paiva não vai dar certo no Botafogo, e eu continuo com essa opinião. Vamos ver o que ele vai desenvolver. O Botafogo investiu bastante, mas perdeu peças importantes, e assim, no Campeonato Carioca ele praticamente não mostrou nada, porque não tinha técnico, mas eu acho que esse ano o Botafogo não consegue manter o mesmo nível do ano passado, mas vamos ver, eu posso estar enganado. Cadê o Cruzeiro, que investiu demais, trouxe Dudu, Gabigol? Cara, eu acho que o Leonardo Jardim é um bom técnico, vai fazer um bom trabalho no Cruzeiro, mas eu acho que ainda o Cruzeiro não chega para essa briga dos 5 melhores. Cadê o Fluminense? Cadê o Vasco? Cara, esses times estão abaixo. Cadê o São Paulo? O Santos com o Neymar? O São Paulo, eu acho que usa o Beldia, ainda tem que melhorar muito esse time. No último jogo que eu vi do São Paulo contra o Palmeiras, ele colocou o Oscar de volante, mano, para adaptar o Luciano, que é o grande queridinho do Zubeldia. Não dá para entender isso. O Santos com o Neymar, tem que ver se o Neymar vai até o final do ano, porque o Santos sem o Neymar é um time muito fraco, e assim, eu não vejo uma constância. Eu duvido muito que o Neymar vai conseguir jogar os 38 jogos do Brasileirão. Tem minhas dúvidas, então tem que ver se ele vai renovar o contrato depois do meio do ano. Então não coloco o Santos, mas eu já acho que o Santos iria brigar para não cair. Com a chegada do Neymar, nem isso vai acontecer. Essa foi minha lista, eu quero que você diga aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda ou discorda. Pode me xingar, mas com respeito. Fala se eu esqueci algum time, algum ponto importante. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Eu falo de futebol brasileiro aqui todos os dias e vai ser muito legal ter você como meu inscrito. Tamo junto e até o próximo vídeo. Deixa seu like aí.